Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 24 de fevereiro de 2021, são 20 horas e 33 minutos. Hoje estarei falando sobre a lição 11, a Igreja e suas denominações, da classe de juvenis. E qual é a sua denominação? Você é metodista ou wesleyano? Ou Assembleia de Deus? Ou você é da Deus e Amor? Ou da Igreja Maranata? Ou da Presbiteriana? Ou seria da Batista? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de qual é a sua denominação. Vamos começar aqui corrigindo a hora da revisão. Resposta número 1. A palavra doutrina, didache, significa instrução ou aquilo que é ensinado. Doutrina bíblica é, portanto, um conjunto de princípios que tem por base as Sagradas Escrituras. Resposta número 2. Desde os tempos apostólicos, na igreja primitiva já havia a tendência de grupos distintos em seu meio. Resposta número 3. Em 1517, porque a Igreja Católica não transmitia as Escrituras com idoneidade, distorcendo-a. Havia a necessidade de se voltar ao Evangelho e disseminá-lo ao povo. Assim houve a Reforma, quando os cristãos protestantes, hoje mais comumente chamados de evangélicos, se apartaram da Igreja Católica. Resposta número 4. Essa divisão ocorreu por não haver consenso sobre algumas diferenças teológicas acentuadas, bem como a grande diversificação litúrgica. Outras razões têm sido a falta de conhecimento aprofundado da Bíblia, conflitos, desejo de poder e etc. Resposta número 5. Sim. Podemos experimentar a unidade, porque apesar da diversidade denominacional, todos os que são verdadeiramente nascidos de novo fazem parte do mesmo corpo, e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Texto áureo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Introdução. A vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada por isso. Ou melhor, a vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada. Por isso ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor deseja que todos os povos se convertam a Cristo, sendo atraídos para o seu reino, e que todos os salvos estejam preparados para o grande encontro com Ele. Por isso somos encorajados a permanecer firmes, esperando a glória futura que está preparada para a igreja, a noiva de Cristo, da qual os verdadeiros crentes são participantes. Para começar, precisamos tirar de cena uma velha frase que diz que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Depois outra pessoa chegou e criou Deus quer quantidade com qualidade. Na verdade, o que Deus quer é que todos, absolutamente todos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Esta é a verdade bíblica. Vamos falar hoje um pouco sobre denominações. As denominações, hoje, só na minha cidade, certa vez eu contei 23 denominações diferentes. 23 denominações cristãs, para ficar bem claro. Veja que com 23 denominações completamente diferentes, a liturgia é diferente. Entretanto, toda liturgia ela precisa ser bíblica, ela precisa ter um fundamento bíblico, e isso que é o desejo do Senhor, que toda a igreja seja edificada na sua palavra. Igreja no Novo Testamento. A palavra doutrina, didache, significa instrução ou aquilo que é ensinado. Doutrina bíblica é, portanto, um conjunto de princípios com base nas Sagradas Escrituras, cuja finalidade é ensinar, orientar e instruir o crente quanto à sua postura para com Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes. Veja que há uma diferença bem grande, as pessoas ainda têm dificuldade de distinguir
costume de doutrina. A doutrina, ela é bíblica e é global e é divina. O costume, ele é humano, local e passageiro. Então, para dar um exemplo assim bem prático, se você é um assembleano há muitos e muitos anos, você deve se lembrar que, principalmente nos cultos de domingo, os homens, os varões, vinham de terno e gravata, chapéu e bengala. Lembra disso? Então, hoje os cristãos, os varões, vão para a igreja ainda de terno e gravata, outros não, mas a maioria, boa parte ainda vai, principalmente os obreiros, vai de terno e gravata para a igreja, mas não usam mais o chapéu e nem a bengala. Por quê? Porque foi um costume passageiro, isso é do homem. Muito possivelmente, daqui já para mais alguns anos, algumas pessoas que vai para a Assembleia de Deus, obreiros, não vão nem usar mais terno. Por quê? Porque o nosso país, ele é tropical, o nosso país é um país muito quente. Então veja, tem até a questão de Cuiabá, que é chamada como Cuiabrasa, que lá o calor lá é fora do normal, assim também como no Amazonas também é muito quente. Mas veja que para ir à igreja num tempo de calor, que faz 40 graus, 42 graus, e a igreja de terno, não me parece ter muito consenso. Porque muitas das vezes vão falar, mas está fazendo calor, mas o Senhor refrigera. O Senhor refrigera a alma, mas o que refrigera o corpo é um ar-condicionado. E nem toda igreja tem ar-condicionado. Então veja que aqui está uma questão de costume. Mas o que é bíblico nesse ponto de vestes? A Bíblia diz para ser moderado. Então você não pode se exceder e nem tirar. Para dar um exemplo mais prático, claro, dependendo do tipo da sua Assembleia, porque a Assembleia de Deus, apesar de ser uma Assembleia de Deus, é uma denominação dividida. A Assembleia de Deus, ela tem aquela parte que é pentecostal e uma Assembleia de Deus que não é pentecostal. E entra num outro quesito também. O fato de uma denominação não ser pentecostal não quer dizer que ela não seja uma irmã nossa, ela é irmã da mesma forma. Como eu já falei, é uma questão de liturgia de culto, de doutrina, e isso nós precisamos respeitar. Então veja que há uma diferença, por exemplo, dependendo da igreja que você tem, da igreja que você pertence, você pode, por exemplo, talvez usar uma bermuda. Você, jovem, homem, pode usar de repente uma bermuda na rua, por exemplo. Mas você não vai andar com short curto ou sem camisa. Viu como é que existe uma moderação? As meninas de igual forma. As meninas não vão colocar uma saia muito curta, mas também não precisa colocar aquela saia no pé. Pode ser uma saia moderada. Então por aí você vê aquelas questões de costume e questão de doutrina. Então a doutrina, eu volto a dizer, ela é bíblica. E nesse caso de veste, eu gosto muito de falar sobre a questão de veste, porque para nós é uma coisa que fica mais evidente, fica mais claro de se entender. Então a doutrina ela precisa ser bíblica, ou seja, ela é uma doutrina bíblica, é um ensinamento bíblico, é uma instrução bíblica, é o que a Bíblia diz. Variedade de denominações. Embora não haja registro de denominações na igreja primitiva, já havia a formação de grupos distintos em seu meio, assim como heresias ensinadas por alguns líderes. Esta questão de diferença sempre haverá. Por exemplo, você tem a sua igreja, você está na sua igreja, mas é muito provável que tenha um obreiro ou um outro pastor que não concorde com uma coisa e com uma outra coisa. Isto é natural, isso é normal. Agora, o exceder isso é fazer o seguinte, não concordar com o pastor, porque o pastor é sério, de repente é um pastor já mais antigo, talvez esteja até jubilado, então tem um pensamento mais, vamos dizer assim, mais levado para o passado, mais na questão do chapeuzinho e a bengala, vamos botar assim, é uma questão mais antiga, é um pastor mais sério, é um pastor mais das antigas, que quer manter os antigos costumes.
Aí tem um outro obreiro que quer mudar isso, mas de repente ele está mudando demais, de repente ele está liberando demais. Aí é que está o problema. Aí haverá sempre uma dissensão, haverá sempre uma divisão, e por isso no caso, este outro obreiro, talvez pastor que não concorde com outro pastor, acabe abrindo uma outra igreja. Então, aqui há o perigo da heresia. A heresia, ela traz apostasia. Então a gente precisa ter um ensinamento bíblico. Mesmo você que é jovem, você precisa ter um ensinamento bíblico, você precisa ser compromissado com a palavra. E a questão da denominação é uma outra questão que a gente precisa deixar claro, que nós não devemos defender bandeira. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Nós somos um povo só, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então nós, apesar de termos algumas diferenças de teologias, nós precisamos compreender que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e somos todos irmãos em Cristo, porque professamos a fé em Cristo Jesus. Formação de grupos. Contudo, grupos diversos foram surgindo na igreja desde a ascensão de Cristo. Alguns se intitulavam seguidores de pregadores, como por exemplo de Apolo. Houve os judaizantes, termo extrabíblico designado os que agiam como judeus e buscavam impor a circuncisão e outras leis sobre os gentios convertidos, entre outros grupos ainda no primeiro século da igreja. Essa questão de formação de grupo é uma questão bastante delicada, porque implica, né, na questão do gosto da pessoa. Por exemplo, você talvez tenha afinidade com um determinado pregador, ou um determinado professor, né, um teólogo, ou mesmo um pastor da sua igreja. Você tem 2, 3 pastores na sua igreja, mas você tem mais afinidade com um pastor. Isso não tem nenhum problema. Você ter afinidade com uma pessoa, não tem nenhum problema nisso. Isso é notório que haverá pessoas que nós não teremos tanta afinidade. Não é que nós não gostamos, mas nós apenas não temos muita afinidade. Então aqui cria uma outra questão. As pessoas, os cristãos, tendem, quando tem essa afinidade com essa pessoa, ele tem uma tendência de tudo que essa pessoa disser, ele ter como verdade. E isto é perigoso. Por quê? Porque somos todos falhos. E haverá momentos que ele vai falhar, haverá momentos que ele vai pecar. Então a nossa fé não pode estar, não deve e não pode estar nesta pessoa. Nossa fé é em Cristo e não em pessoas. As pessoas nós temos até como exemplo, mas não que a nossa fé esteja nessa pessoa. Eu me lembro que há alguns anos na igreja onde eu pertenço, tinha um grande pregador nos Estados Unidos, como ele mantém o ministério dele até hoje, né, que é o Jimmy Swaggart. Ele, quando aconteceu um ato falho dele, que ele pecou diante de Deus e da igreja, pecado esse que é confessado, ele confessou o seu pecado, portanto ele alcançou misericórdia. Quando aconteceu isso com o Jimmy Swaggart, teve obreiros da minha igreja que quase se desviaram. Por quê? Porque tinham muito Jimmy Swaggart como um exemplo extraordinário a ser seguido, que de fato o Jimmy Swaggart é um homem de Deus, mas tem as suas falhas. Então nós precisamos compreender que nós temos pessoas, um pastor, um professor, um amigo, um obreiro, ou uma irmã do círculo de oração, um jovem, uma jovem, que temos como espelho, mas isso não quer dizer que nós temos que acatar tudo que essa pessoa diz. Nós volto a dizer, precisamos estar com a nossa base bíblica, nós precisamos ler e estudar a palavra do Senhor. Então, se essa pessoa disser algo que não condiz com a palavra, então nós precisamos falar respeitosamente que não concorda com essa pessoa, porque a Bíblia não diz isso. Então, essa formação de grupos, nós precisamos ter cuidado com essa formação de grupo. É claro que você que é jovem, tu tem aquele seu grupo, né, a sua turma, é natural, mas esse tipo de seguir essas pessoas precisa ter um certo cuidado, né, de nem tudo o que dá certo é certo. Então, nem tudo que a pessoa fala pode aparecer no início uma coisa boa, mas procura ver se é bíblico. Ensinamentos de heresias. Os apóstolos também enfrentaram problemas com heresias infiltradas em seu meio, e as
combatiam fortemente, instruindo os irmãos para também as combaterem. A heresia é aquele ensinamento que distorce a palavra de Deus. É um ensinamento errado, um ensinamento equivocado. Como eu já falei, a heresia ela provoca apostasia. O que é apostasia? É parar na fé, é deixar de seguir a Cristo. Então veja que aqui eles enfrentaram esse problema de pessoas que estavam ensinando heresias e manteve firme o ensinamento que era para os outros obreiros também combaterem. Nos dias atuais não é diferente, há muitas heresias nas igrejas. E nós, isso independente da igreja, né? Independente da denominação, nós vemos muitas heresias nas igrejas. Então, os obreiros, principalmente você que é obreiro, está aqui comigo, é uma bênção ter você aqui. Você precisa combater esta heresia, ainda que toda a igreja esteja contra você, né? Que você está combatendo uma heresia, mas você precisa se manter firme e combater a heresia. Por quê? Porque se a Bíblia não diz, se é um ensinamento antibíblico, você precisa combater, principalmente você que é líder, você que é obreiro, você que é pastor, você não pode deixar isso entrar na igreja. Você tem que combater e repreender e tirar esse ensinamento errado de dentro da igreja. E mesmo você sendo jovem, adolescente, ou mesmo irmão do ciclo de oração, vocês também, da mesma forma, você precisa ir contra as questões da heresia, né? Tem que falar contra este negócio. Não deixa esse negócio entrar na igreja, porque vai esfriar a igreja e a igreja vai acabar sendo somente um ajuntamento de pessoas que não tem nenhum propósito, né? As pessoas não vão lá para adorar ao Senhor, né? Vai para fazer qualquer coisa menos adorar a Deus. E o nosso princípio dentro do templo é adorar a Deus e engrandecer a beleza do seu santo e poderoso nome. Denominações após reforma. Após a reforma protestante surgiram as primeiras denominações evangélicas. Essa divisão ocorreu por não haver consenso sobre algumas diferenças teológicas acentuadas, bem como a grande diversificação litúrgica. Precisamos ter um aprofundamento da palavra, conhecermos a palavra do Senhor. E a única forma de conhecermos a palavra é ler a palavra do Senhor. Infelizmente há muitos obreiros que nem isso fazem, né? O que é uma pena. Mas para que a igreja avance, nós precisamos conhecer a palavra. E por não conhecer a palavra, muitas pessoas acabam criando denominações que não são bíblicas. Porque não conhecem a palavra. E sabe o que é pior do que criar uma igreja, né, uma denominação que não é bíblica? É que muitas pessoas também vão aderir a esta igreja, ou seja, mais pessoas estão caminhando para a perdição. Por quê? Porque não conhecem as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, nós temos que ter fé na palavra e praticar o que a Bíblia diz. Então veja que há muitas pessoas que estão distanciando da palavra. Há muitas igrejas que, inclusive a Assembleia de Deus, que a gente vai num culto, por exemplo, fazendo uma visita, quando é convidado para ministrar uma palavra, eles não têm nem mais a leitura devocional, não estão lendo nem mais a palavra, e dizem assim, não, no final o pregador vai falar alguma coisa da palavra. E dependendo do pregador, o pregador nem vai pregar a palavra, ele vai falar de tudo, né? Menos da palavra. Então, veja que até nos dias atuais nós estamos nos afastando da palavra. E quando nós estamos nos afastando da palavra, há também dissensões. As pessoas também vão ter dissensões. E nessas dissensões, as pessoas, volto a dizer, vai criar outras igrejas ainda menos bíblicas ainda, e acabam que muitas pessoas entrarão nessa igreja e vai continuar vivendo uma vida fora da palavra, fora dos ensinamentos bíblicos. E nós precisamos, mais do que nunca, voltarmos à palavra. Fronteira denominacional. Existem dezenas de denominações que afirmam seguir a Cristo. Porém, há entre elas doutrinas conflitantes com o Evangelho. Por isso é preciso ter cuidado e averiguar se elas são, de fato, praticantes da palavra e atitudes de Jesus. Há uma questão que é possível que você esteja, de repente, seja o seu caso. Você, por alguma razão da vida, você vai se mudar de onde você mora, por exemplo, ou por uma situação ou outra, você está deixando a sua igreja.
isso são coisas que vai acontecer com pessoas, é normal, é natural que uma certa altura da vida, por uma situação ou outra, você deixe a sua igreja, deixe a sua congregação, é natural. De repente vai para um outro estado, ou você trabalha fora e a sua empresa mantém você um mês fora, por exemplo, então você não consegue congregar, mas você pode congregar onde onde a sua empresa está. Então, uma infinidade de situações. A pergunta que não quer calar: a igreja para a qual você está indo é bíblica? Ela é de fato uma igreja bíblica? Ela ensina a palavra da verdade? Ou ela é apenas mais uma daquelas igrejas que é tido como igreja e o povo lá é crente que é crente? Então você que está indo para, de repente, para uma outra cidade, um outro estado, ou até mesmo outro país, você precisa averiguar se a igreja para a qual você quer, que você teve afinidade, se ela de fato é uma igreja bíblica, porque... E também não é só bíblica, a igreja precisa ser bíblica e ser uma igreja fervorosa, porque acredite, há igrejas que são até bíblicas, mas não tem o fervor do Espírito Santo. Parece que é uma igreja que não tem Deus no negócio. E aqui eu não digo numa questão pentecostal, eu digo numa questão, como eu já falei no início, nem toda igreja é pentecostal. Tem umas igrejas que sim, outras que não. Só que aqui eu não digo no intuito do Pentecoste, de ser batizado com o Espírito Santo com fogo, não digo nisso. Eu digo pelo caminhar, pelo proceder da pessoa. Por quê? Porque alguém pode estar numa igreja bíblica, de fato bíblica, mas não andar em espírito. Por quê? Porque não pratica a palavra. Está na igreja bíblica, mas fora da igreja não pratica a palavra. Então é algo bastante perigoso. Então, se você porventura estiver indo para uma outra igreja, procura ver se ela de fato tem uma teologia bíblica, né? Nós precisamos, eu lembro que quando eu era mais jovem, nós iríamos sair para evangelizar, nós sempre falávamos uma coisa: vai para uma igreja mais próxima de você. Hoje o pensamento é diferente. Hoje a gente fala que vai para uma igreja bíblica. Não é uma igreja perto da Bíblia, mais perto da Bíblia, ou mais perto de você. É uma igreja bíblica. A gente não tem que estar perto da Bíblia. A gente tem que estar dentro da palavra. Não é uma que se aproxime da palavra. Nós temos que estar dentro da palavra. Então veja que hoje o nosso conselho é o seguinte: vai para uma igreja bíblica e não uma igreja perto da Bíblia. Para concluir, a Igreja de Cristo não é nenhuma denominação. Consiste na unidade espiritual de todos aqueles que celebram verdadeiramente a Jesus como Senhor e Salvador, tornando-se membros do seu corpo. Nem todos os que dizem crentes e congregam em uma igreja local fazem parte do que Cristo chamou de minha igreja, a noiva do Cordeiro. Porém, cabe somente ao Pai separar o joio do trigo. Bom, como eu já falei, nós não temos que defender bandeiras, mas nós temos que ter o Evangelho. A Igreja de Cristo, a Igreja invisível de Cristo, que somos nós somos um corpo, independente da nossa denominação. Uma vez que uma denominação bíblica, volto a dizer, uma denominação bíblica, porque há muitas igrejas que dizem por aí ser igrejas e não são, e nós sabemos que não são. Então, aquela igreja bíblica que professa de fato a fé em Cristo Jesus e reconhece Ele como Deus, vemos que essa igreja, ela é uma igreja que não tem uma denominação. E se temos uma denominação, é a seguinte: é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então nós somos salvos na pessoa de Jesus. Nós não pertencemos à denominação A ou à denominação B. Nós pertencemos a Cristo. É claro que nós temos uma denominação, uma organização. Nós participamos desta organização ou desse organismo, como você queira entender. Eu vou dar uma questão mais simples. Organismo é no sentido espiritual, organização é no sentido material, ou seja, a igreja ela é material, ela é uma organização. O que quer dizer uma organização? Ela paga a conta de água, luz, isso é uma questão de organização. Organismo é quando nós estamos num sentido de corpo, nós não estamos estudando isso. Igreja, o corpo de Cristo. Então, nós como corpo de Cristo, quando alguém sente alguma coisa, nós também sentimos. Por quê? Porque nós somos um organismo
vivo. Então, como nós somos irmãos, então nós não devemos defender uma denominação A ou denominação B, até porque a nossa denominação em alguma situação pode errar. Então, se alguém de nós errarmos, independente da nossa denominação, precisa ser corrigido. E volto a dizer, nós precisamos mais do que nunca voltar de fato aos nossos estudos bíblicos, voltar para a palavra. Volto a dizer, não fica numa igreja perto da Bíblia, fique dentro de uma igreja bíblica e não que chegue perto da palavra. Nós não temos que chegar perto da palavra. Lembra que o salmista disse? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar dentro de nós e não nós perto da palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!